Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 6 de junho. A igreja celebra hoje a festa de São Norberto. Ele foi fundador dos monges premonstratenses e viveu de 1082 a 1134. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades de Israel enviaram até Jesus alguns fariseus e partidários também dos herodianos, a fim de apanhar Jesus em alguma palavra. Eles se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, sabemos que tu és um mestre verdadeiro, que não julgas os homens pela aparência, e que ensinas o caminho de Deus com verdade. Dizei-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus olhou para eles e perguntou-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda. Eles trouxeram a moeda a Jesus. E ele perguntou: De quem é a imagem e a inscrição que se encontra nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus respondeu: Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E eles ficaram muito admirados com a resposta de Jesus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós vemos novamente uma emboscada para apanhar Jesus em alguma armadilha. Agora, as autoridades de Israel, quando perceberam a esperteza de Jesus, começaram então a armar sempre armadilhas a fim de apanhá-lo em alguma palavra falsa. Por isso, hoje eles se apresentam diante de Jesus com uma questão política. Se Jesus respondesse: paga a César o imposto devido, eles iriam acusar Jesus de ser um colaboracionista com um império opressor. E assim Jesus estaria em maus lençóis com aqueles que são opositores a Roma. Mas se Jesus respondesse: não pague o imposto a César, eles iriam acusar Jesus de rebeldia e de insubordinação à lei. Por isso Jesus dá uma resposta com esperteza. Ele pede para ver uma moeda. E essa moeda do império, ela tinha a inscrição o seguinte: Tibério César, filho do Augusto Divino, digno de adoração. E do outro lado, Pontífice Máximos. Por isso Jesus então vai dizer: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O povo pertence a Deus. E a inscrição de Deus está no coração do povo. E toda a autoridade, segundo a palavra de Deus, emana de Deus. E é Deus que concede. Por isso Deus é o Deus do povo e o povo é o povo de Deus. E a inscrição que está selada então na alma do povo é Deus. Porque Deus é o Rei Supremo, a qual o povo pertence. Por isso Jesus não cai nesta emboscada nesta manhã. E vocês vão perceber que os interlocutores de Jesus, eles se aproximam dele com uma bajulação muito profunda. Mestre, sabemos que tu és verdadeiro, sabemos que tu vens da parte de Deus, e não julgas o homem pela aparência, e ensinas o caminho de Deus com verdade. Aqui está a falsidade e a hipocrisia deles, porque eles se apresentam diante de Jesus com falsidade e hipocrisia. E às vezes todos nós também podemos nos aproximar de Jesus com um coração falso e uma dosagem de hipocrisia. Por isso Jesus vai recordar esse princípio e esse valor bíblico. O povo pertence a Deus e Deus pertence ao povo. A moeda com a inscrição de César pertence ao Império Romano, pertence ao imperador, pertence a César. Por isso Jesus vai dizer então, devolva esta moeda para César. Entregue esta moeda para César. Agora o povo vocês deem a Deus, porque o povo pertence a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, são textos assim, muito simples, mas
carregados de simbolismos, carregados de provocações. Porque as autoridades humanas e as leis, elas estão a serviço do ser humano. Elas existem para proteger o ser humano e elas existem também para tornar o ser humano livre e o ser humano também pertencente a Deus. Por isso o povo não pode ser entregue a César, mas o povo deve ser entregue àquele que é o seu rei, o Senhor. Mas a moeda pertence ao império. A moeda é domínio do império. Por isso, então, ela deve ser entregue ao imperador. Ela deve ser entregue a César. Mas o povo de Jesus não. O povo pertence a Deus. Por isso, o povo deve ser entregue a Deus. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a relativizarmos as coisas perante Deus. Porque diante do Senhor, tudo deve ser relativizado, porque nada é absoluto. Nem a vida humana, nem o dinheiro, nem o poder, nem os ministérios, nem os cargos, mas tudo pertence ao Senhor. E o Senhor julga a mim e a você não por aquilo que somos e por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. E nós valemos aquilo que somos aos olhos de Deus. Cada homem e cada mulher vale aquilo que é aos olhos de Deus. Jesus não cai nesta armadilha política, ainda que toda opinião, toda ação, ela vai desagradar a alguns e vai agradar a outros. Mas Jesus, nessa manhã, vai dizer que o povo é sagrado por causa de Deus e que o único santo, o único absoluto, a qual o povo pertence, é o Senhor. Que esta palavra, então, ajude a mim e a você a vivermos as leis humanas, a obedecermos às autoridades humanas, mas nenhuma delas com poder absoluto, porque diante do Senhor, todas elas são relativizadas. É a palavra de Deus que nos é apresentada nesse dia de hoje. Logo mais às 18 horas, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Carneirinhos. E às 19 horas, nós teremos a reunião do Conselho de Pastoral Paroquial na Igreja Sagrado Coração de Jesus. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Que Deus os abençoe e guarde. São Norberto, rogai por nós. Amém.